Olá, sejam bem-vindos a mais este programa Sabedoria para Viver Bem. Estamos dando continuidade ao último programa exibido, onde o tema é Sabedoria na Comunicação. E nós estamos aqui, continuamos com o pastor João Carlos Braga e o nosso convidado especial, professor Lauro Venturini, o qual já apresentamos, mas reforçamos. Professor aposentado da cadeira da UFES há mais de 40 anos, como professor de português, latim e francês, e ele vai trazer agora diversas explanações que trazem como falar corretamente, como aplicar as palavras no momento certo, da forma correta. Então, o professor Lauro Venturini vai nos dar essa introdução, né? Então, pastor João, nós também temos a palavra do Senhor, um texto bíblico que conduz esse raciocínio deste trabalho, esse assunto que nós estamos trabalhando aqui. Fica à vontade, traz para a nossa audiência esse texto bíblico. Pastor Wallace, a Bíblia ela é a nossa regra de fé e prática, né? Ela é o grande manual da salvação da nossa alma, mas ela também nos dá sabedoria para todos os âmbitos da nossa vida, e um deles é justamente a comunicação. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 14, verso de número 8, ele diz assim: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Esse texto ele fica bem claro para aquelas pessoas que ou serviram às Forças Armadas ou são militares, porque para você comandar uma tropa de 1000 pessoas, né? Você falando, você talvez não consiga ser ouvido da metade para trás. Então como é que eles usam? Eles usam uma trombeta, ou no nosso caso atualmente, uma corneta. E o toque, ele é um toque característico que é ensinado em todos os quartéis. Então deu aquele toque, tantas notas naquela melodia, todo mundo sabe que é para avançar. Deu um outro toque, todo mundo sabe que é para recuar. Todo mundo preparado para entender. Ouvindo o toque, ele sabe exatamente o que fazer. E Paulo está usando isso para falar de culto. Paulo está dizendo exatamente isso. Se nós não falarmos corretamente, como uma trombeta que tem que ser tocada, quem se preparará para a batalha? As pessoas que estão nos ouvindo não saberão exatamente o que vão enfrentar ou como agir. Então, acho que dar continuidade nesse programa de comunicação para nós é uma grande bênção, inclusive continuando aqui com o professor Lauro, que tem muito a nos ensinar acerca do sonido certo da trombeta na nossa língua portuguesa. Professor Lauro Venturini, eu quero te deixar agora bem à vontade. Nós queremos ouvir a sua explanação, o seu conteúdo, o material que o senhor preparou, pode transmitir para aqueles que nos acompanham. Fique à vontade. Pastor Wallace, Pastor João, falamos da comunicação oral e comunicação escrita. A comunicação oral é mais dinâmica que a comunicação escrita. Por quê? A comunicação oral, falamos, não tem volta. A comunicação escrita tem tempo, fazer a revisão, aí você pode trocar uma palavra e tal. Então, olha bem, a língua portuguesa tem 10 classes de palavras. Eu vou citá-las aqui agora, né? Substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição e numeral. Todas essas classes de palavras oferecem as suas dificuldades, né? Se nós tomarmos, por exemplo, o artigo e nós falarmos assim, o artigo pode ser definido ou indefinido, ou uma, né? Se nós falarmos, por exemplo, eu trabalho todo dia, tem um sentido. Mas se eu falar, eu trabalho todo o dia, tem outro sentido. Outro sentido. Algum de vocês tem algum exemplo? Se você trabalha todo dia, significa que todos os dias você vai ao seu trabalho. Isso. Mas eu trabalho, aí colocando o artigo definido que o senhor citou, eu trabalho todo o dia, especificou o dia. Então eu estou trabalhando aquele dia todo. O dia inteiro. É isso? O dia inteiro. Isso. Muda o sentido. Professor, seria então o caso quando Jesus fala eu sou o caminho
e a verdade e a vida. É disso que o senhor está falando? É disso. Quando eu falo, o Senhor é o meu pastor, é diferente de falar, o Senhor é meu pastor, é meu pastor. Quando eu falo, o Senhor é o meu pastor, ele é o meu. Cada um fala o seu. Se eu falar assim, o pastor João é meu amigo, não tem muito significado. Mas quando eu falo, o Senhor, o Pastor João. pastor João é o meu amigo, é aquele que eu confio, é aquele que eu posso abrir o meu coração para ele, é diferente. Né? Jesus é o caminho, ou seja, ele não é só um Jesus, um Não. caminho. O caminho definiu algo preciso, né? Que aí. não tem alternativas. Não tem alternativa. Ele é o meu caminho, não tem outro. Exatamente. E uma observação também, nós temos um capítulo grande na língua portuguesa, que é a questão da pontuação. Né? Muita gente tem dificuldade, até eu que sou professor, eu tenho dificuldade às vezes, né? É difícil. E às vezes o uso de uma vírgula ou de um ponto ou outro sinal de pontuação Muda tudo. muda completamente. Se eu falar assim, matar não é crime, o que vocês vão pensar? Que pode matar, não é crime? Não, matar, né? Mas se eu falar assim, matar, ponto de interrogação. Não, ponto. É crime. Outro ponto. Aliás, eu posso até botar um ponto de exclamação. E ponto de interrogação, matar? Não, ponto de exclamação. É crime, ponto. Mudou completamente o sentido. A mesma frase, mas com um sentido completamente adverso, o diferente. contrário, né? Antônimo da primeira vez. E professor, então a gente vê, como o senhor falou, né? A comunicação escrita, nós estamos vendo ali o ponto de interrogação, nós estamos vendo o ponto de exclamação, estamos vendo o ponto. Mas na comunicação oral, Não. aí nós vamos depender da entonação. São de voz. Da entonação de voz. E nessa entonação que nós vamos colocar então o ponto de interrogação, o ponto de exclamação e o ponto. E isso vai acontecer então quando nós pregamos a palavra do Senhor ou quando nós nos comunicamos com uma outra pessoa dizendo o que nós queremos, o que nós precisamos dela. Exatamente. Então, das 10 classes de palavras, todas são importantes. Mas hoje nós queremos fixar nossa atenção no verbo e na preposição. Porque eu percebo que há alguns desvios de linguagem no uso dos verbos. Eu entendo que nem todo mundo estudou a gramática, teve a oportunidade de estudar a gramática, né? Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de estudar isso profundamente na UFS. Então, é um capítulo chamado Regência Verbal. Correto. Que não vou resolver todos os problemas agora, né? Mas nós temos uma classificação de verbos auxiliares, aqueles verbos ser, estar, ter, haver, que ajudam na conjugação dos verbos. Não tem problema nenhum, né? Mas o capítulo de regência verbal abrange verbos intransitivos, não admite preposição. Se eu falo assim, e também não admite complemento nenhum. Se eu disser assim, ele nasceu, não faço pergunta nenhuma. Ponto. Eu posso dizer, ele nasceu no hospital, ele nasceu de noite, ele nasceu de dia. São circunstâncias que nós chamamos de locução verbal. Agora... Eu estou pensando num verbo intransitivo que é cheguei. Não precisava nem dizer que chegou. Sim, chegou. Cheguei. Nem precisa dizer. Você entrou, a pessoa já sabe que você chegou. Ponto final, não tem questionamento. Isso então é um verbo intransitivo. Intransitivo. Eu Ok. posso acrescentar uma circunstância, né? Cheguei de manhã, cheguei à noite, cheguei de madrugada, mas eu não preciso fazer nenhuma pergunta. Ok. Esses são os chamados verbos intransitivos. Os verbos transitivos têm uma classificação: transitivos direto, transitivos indiretos e transitivos diretos e indiretos. Eu explico. Um verbo transitivo direto, eu posso fazer a pergunta o que ou quem, né? Por exemplo, eu consegui, o verbo conseguir.
eu consegui o quê? Dormir. Dormir. Então, dormir é um complemento desse verbo, né? Que é feito diretamente, não tem nenhuma preposição. Ou seja, sem a pergunta é como se a frase tivesse parado no meio, sem completar o raciocínio, né? É. Eu consegui, ficou vazio. Então tem que complementar. Exatamente. Agora, a pergunta que você faz ao verbo, a pergunta o que, responde um chamado objeto direto desse verbo, né? Agora, um verbo transitivo indireto, por exemplo, obedecer. Eu obedeço a quem? Aí tem a preposição. Entendi. Eu não obedeço que, nem de que. Eu obedeço a quem? A meus pais. A meus pais. Isso que você complementa o verbo transitivo direto, nós denominamos o objeto indireto. Por quê? Tem o uso da preposição. Ok. Né? Agora, eu tenho um verbo, por exemplo, explicar. Quais são as perguntas que você pode fazer para esse verbo explicar? O que também é transitivo direto. Mas vamos pegar o verbo dar. Eu dei o que. Não vou parar aí. Não vou parar aí. A quem? Porque quando se trata de coisa, eu faço a pergunta o quê? Quando se trata a questão de pessoa, é quem, ou a quem, ou de quem, né? E quem então, está falando? Quem está falando? Isso? Então, Exatamente. Eu dei o dinheiro ao necessitado. Ao necessitado. Esse verbo aí é transitivo direto. Porque eu respondi a pergunta, o quê? Dinheiro, objeto direto. A quem? Ao pobre, objeto indireto. Mas aí tem o uso da preposição. Agora vamos lá. Os verbos. Quais são os verbos que nós temos na Bíblia que me chama a atenção? É o buscar. Todo mundo buscai ao Senhor, buscai o Senhor enquanto se pode. Glorificar ao Senhor. Não, glorificar é um verbo transitivo direto. Então, é glorificar quem? O Senhor. Não é a quem? O Senhor. O Senhor é objeto direto. Mas a própria Bíblia nos induz a isso. O texto, o louvor, buscai ao Senhor, né? Mas, de repente, quem fez a tradução não conhecia a estrutura da língua portuguesa. Então, ele colocou ali. Mas eu tenho o original da Bíblia de Jerusalém, que é em francês. Então, é chercher le Seigneur. Buscar o Senhor. O Senhor, né? Então, essa questão ali, eu acho que já está resolvido, né? Agora, o verbo fazer e o verbo haver são dois verbos complicados. Porque... Em que sentido? Todos os dois são verbos, eles podem ser pessoal e impessoal. O verbo haver impessoal, ele só é usado na terceira pessoa do singular. Se eu quero indicar muitas pessoas, havia muitas pessoas no seminário, mas a gente ouve falar, houveram muitos presentes. Já perceberam isso? Já. Houveram muitos presentes. E o verbo haver tem outro detalhe, porque ele indica passado. Então, eu ouvi sábado passado, há 2000 anos atrás. Fica se ele é redundante, passado, né? Você não fala há 2000 anos atrás. Você tira o há ou você tira o atrás. Como que eu vou falar melhor? Há 2000 anos. Ou 2000 anos atrás. Jesus pisou nessa terra há 2000 anos. Pronto. Não precisa acrescentar atrás, senão fica redundante. Redundante, né? É a mesma redundância quando você fala subir para cima, desci para baixo, entrei para dentro. Perfeito. Que muitos usam, né? Então, isso
são desvios que nós podemos evitar. Agora, eu entendo que eu demorei muito até para aprender essa questão de regência verbal, o uso desses verbos impessoais, que é o verbo fazer e o verbo haver. Mas eu ouço de vez em quando. Houveram muitos presentes, havia muitas pessoas reunidas. Não é sempre singular, porque eles são verbos impessoais. Né? Muito bom. As conjugações. Então, a gente usa a palavra modelo, paradigma das conjugações. A primeira conjugação é verbos em AR. A segunda, IR. A segunda, ER. E a terceira, IR. E a quarta conjugação? A quarta conjugação, no passado, era a quarta conjugação, poer. Verbos em OR. Só que com o tempo esse E caiu e ela ficou como da segunda declinação, da segunda conjugação. Né? E a vogal temática da primeira é A, da segunda é E e da terceira é I. Agora, e os verbos? E os verbos terminados, não terminados em AR, mas que tem o E? O frear, o passear e o que todo pastor usa, cear. Cear. Que tem hora que eu fico arrepiado, né? Vamos cear hoje. Não tem o I. Todo pastor precisa ministrar a ceia. E ele precisa aprender a conjugar o verbo cear. Pastores, vamos falar, ceamos todos juntos. Ceemos todos juntos no subjuntivo. Não tem I. Mas como nós somos motoristas e nós dei uma freada muito forte, então não tem. Então é cear, eu ceio, tu ceias, ele ceia. Nós ceamos, vós ceais, sem o I. Né? Eu freio, tu freias, ele freia. Nós freamos, vós freais, eles freiam. Então, peraí. Eu ceio, tu ceias, ele ceia, tem I. Sim. Certo? Aí, nós, eu tiro ceamos. Nós ceamos. Vós ceais, eles ceiam. Ele é um verbo irregular. Então, quando o pastor está ministrando a ceia, irmãos, nós vamos cear com o Senhor. Não vamos ceiar, não. Nós vamos cear com o Senhor. Mas é comum isso, né? Eu vi um pastor lá para falar corretamente, né? Isso. Mas é difícil, eu sei que é difícil, né? Muito bom. E no subjuntivo presente, que eu ceie, que tu ceias, que ele ceie. Que nós ceemos, que vocês, que ele ceie. Por quê? O subjuntivo presente depende do indicativo presente. E se for imperativo, eu nem vou falar. Professor Lauro, eu sei que o senhor tem muita coisa para transmitir. Nós podemos até marcar mais um programa, porque a gente vai continuar aprendendo muito aqui. É gostoso aprender essas coisas que nos fazem falar bem, falar melhor, ter sabedoria para viver bem. Com certeza. Mas nós queremos concluir mais este episódio e eu quero deixar aqui um texto da palavra do Senhor que está registrado em Romanos, capítulo 8, versículo 26, que diz o seguinte: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Não é, irmão, porque você não sabe se expressar adequadamente, porque você não estudou, não fez uma faculdade, não teve um professor contigo, que o Senhor não vai te ouvir, não vai te atender. Porque o Espírito Santo, ele conhece o intento de cada coração e leva ao Pai, ao Senhor nosso Deus, aquilo que nós verdadeiramente necessitamos. Então, pastor João Carlos, grato mais uma vez pela presença do pastor João Carlos, especialmente o nosso convidado, pastor Lauro Venturini. Foi um prazer. Precisamos marcar mais momentos como este, hein, professor? Vamos ter essas oportunidades. Amém? Amém. Com certeza,
com a ajuda do professor, nós estamos dando Estamos sonido aprendendo. certo com a trombeta. O sonido certo. Nós precisamos aprender a colocar aquilo que nós desejamos, principalmente para quem nos ouve. Essa é a sabedoria na comunicação. Queremos então agradecer a sua presença aqui conosco. Continue nos acompanhando. Ainda tem muito para aprendermos junto e compartilhar com todos que nos ouvem, mas que esse vídeo seja um pouquinho de aprendizado não só para você, mas para toda a sua família, seus amigos. Compartilhe, né? Curta, compartilhe, comente, mande para nós os seus comentários, a sua opinião. Nós queremos aqui fazer um programa que realmente te traga atenção, te envolva, para que você também tenha a oportunidade de participar conosco. Grande abraço a todos, até o próximo episódio. Sabedoria para viver bem. Preceitos eternos que nos ensinam a agir correto para viver melhor.